Desde que a ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? A graça e a paz do Senhor, amado irmão. Ainda falando sobre o caminho para a certeza, o Herman Bavinck vai iniciar um tópico no capítulo 4 chamado Demonstração Científica. Nesse tópico, ele vai nos explicar sobre a prova de que a revelação das Escrituras é a palavra de Deus. É possível provarmos isso? Ele vai dizer que a questão mais importante, mais difícil nesse sentido, pode ser demonstrada da seguinte forma: onde e como se pode encontrar essa autoridade divina que adequadamente demanda o nosso reconhecimento e obediência? Ele nos diz que, ao responder essa questão, nós começamos admitindo que é impossível resolver completamente esse dilema, que é uma questão abstrata, é uma questão subjetiva e pessoal, que não significa que não seja uma verdade absoluta, mas que não se demonstra através dos métodos utilizados pela ciência moderna. Ele vai dizer que na ciência pode-se começar isolando a prova introduzida por uma dada proposição, de maneira que todos os demais pressupostos advogados pelo sujeito permaneçam fora da operação. Toda prova pressupõe um ponto de partida comum aos que são a favor e aos que são contrários, um ponto reconhecido por ambos. E aí depois você vai demonstrando característica por característica. Ele vai falar sobre a prova nas diversas áreas da ciência. Ele vai dizer que a prova matemática pressupõe o mínimo e que possui uma validade mais universal, porque parte de pontos que são comuns para um maior número de pessoas, tem um caráter realmente convincente. O caso de 1 mais 1, a gente admite ali a veracidade de cada uma daquelas unidades e a soma leva a um número mais facilmente abrangido e recebido por todas as pessoas. A prova lógica, por outro lado, parte de muitos outros pressupostos e, como resultado, muitas vezes deixa a outra parte não convencida, porque você precisa demonstrar que todos os pressupostos que levaram àquela conclusão lógica eram verdadeiros. A prova histórica faz um apelo ainda mais forte ao sujeito, porque tem a ver com memórias de um indivíduo e, consequentemente, geralmente é fraca, produzindo, em muitos casos, não mais do que um grau de probabilidade no que se refere à aceitação daquilo. As diversas demonstrações científicas pautam-se em muitos pressupostos metafísicos, lógicos, psicológicos e éticos que são pré-estabelecidos no indivíduo, autocontidos, autoevidentes e que não são passíveis de prova. Então, existe uma aceitação comum de algumas verdades que não são questionadas e, sob essas verdades, vão se afirmando a novas coisas, e essas verdades nunca foram questionadas. Esses são os chamados pressupostos. Existem alguns pressupostos na vida que até a ciência se utiliza desses pressupostos e que não são jamais questionados. Isso é também verdade na área religiosa, isso também é verdade na área da fé. Ninguém cresceu inteiramente privado da religião, da moralidade, de modo que pode encontrar-se num ambiente completamente neutro, imparcial com relação a todas as religiões. Alguém pode dizer, mas tal pessoa nasceu num ambiente cristão e hoje é anticristã. Tudo bem, mas foi justamente essa pessoa ter nascido num ambiente cristão que fez com que ela conhecesse esse ambiente e pudesse se manifestar com relação a ele, mas sempre se manifestará de um ponto de vista subjetivo. Uma das demonstrações que ele vai dar dessa afirmação é de que o período onde ele escreve, que é o período modernista, um período de liberalismo teológico, até mesmo as faculdades teológicas que foram convertidas em faculdades de religião ou de ciência da religião, continuam sentindo influência da sua origem. Por exemplo, as faculdades teológicas do catolicismo romano, mesmo se tornando ciência da religião, toda análise da ciência da religião dessas faculdades parte de um ponto de vista católico romano. A mesma coisa com relação aos luteranos, que desenvolveram ali boa parte do liberalismo teológico, né? Então, o Bavinck vai nos dizer que as questões concernentes à certeza da fé resumem-se prática e concretamente na seguinte questão:
de que maneira a verdade do cristianismo pode ser demonstrada e impressa em nossas almas, de maneira que nós sejamos convencidos. De que maneira que a gente se convence de uma verdade da fé cristã? Ele afirma dois caminhos. Um é o caminho que demonstra a verdade da teologia natural, por meio de provas da existência de Deus e da independência e imortalidade da alma. Né? Então, provas por meio de evidências mesmo. Demonstrar ali, cabalmente, cientificamente, que aquelas afirmações são verdadeiras. Ele vai dizer que esse caminho, essa demonstração, ela não é impossível e não é inútil. Ele vai dizer que profetas, apóstolos e o próprio Jesus usaram esse método para levar os seus ouvintes à fé. Os milagres de Jesus são sinais da sua filiação. E ele exige crença em sua pessoa, de que o Pai está nele e ele no Pai, por causa das obras que ele fez. Isso está muito claro em João capítulo 10, verso 39. E ele vai dizer que os teólogos cristãos, ao longo da história da igreja, sempre usaram provas desse tipo para silenciar oponentes e abrir o caminho para a fé. As obras efetuadas por Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas, são, sim, demonstrações da validade da fé cristã, da sua historicidade e da existência do sobrenatural. Da existência do sobrenatural através dos milagres e de operações sobrenaturais. A fé cristã, ela se utiliza disso, ainda que não seja uma demonstração inquestionável, isso, ou que aceita por todos. Né? De fato é inquestionável, mas muitas pessoas, mesmo diante dessa demonstração, não aceitam a afirmação do cristianismo. Um outro modo de demonstrar é através de um lado histórico. O cristianismo, as escrituras, né, como a palavra de Deus, ela apresenta um cristianismo histórico. Coisas que de fato aconteceram. Não é a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Não são narrativas poéticas sobre fatos que não se demonstram através da arqueologia e através de outras fontes históricas, de historiadores. Não, os fatos descritos nas escrituras, eles podem ser estudados sob um ponto de vista histórico. São a revelação de Deus através de fatos que se deram ali ao longo da história. E essas provas, para o testemunho divino das Sagradas Escrituras, ao menos possuem o poder de tornar claro que crer não é irrazoável e absurdo. Né? Não tem como você provar cabalmente a verdade das Escrituras. Isso é algo que muito mais nós admitimos por meio da fé mesmo, por meio da fé, e por meio de um encaixe perfeito entre a revelação da palavra de Deus e aquela ausência que existe dentro do indivíduo, né? Aquele senso divino, a necessidade que o indivíduo tem de buscar a Deus. Então, é esse encaixe perfeito das Escrituras com a necessidade que nós temos dentro de nós de buscar a Deus, que vai nos fazer convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, as Escrituras, como falou Bavinck, ou melhor, a demonstração científica desses dois caminhos aí que apresenta Herman Bavinck, eles possuem o poder de tornar claro que crer não é irrazoável ou absurdo. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar ou pra duvidar, quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você. Tem amor, vem ver. Cristo é tudo em todos nós.